Hello, tudo bem com vocês? Este é o nosso Cinegirls, estamos de volta aqui. Gente, hoje esse episódio tá uma comédia, vamos dizer assim, que a gente vai rir bastante aqui, porque eu tenho um convidado ilustre aqui do Floripa Mil Grau. Eu não sei se eu posso falar seu nome ou não, é segredo de estado, né? Pode falar que é Motora Mil Grau. É Motora Mil Grau. Então estamos com o Motora Mil Grau aqui hoje, nosso excelente e ilustre convidado, pra gente falar, adivinha do que, gente? Melhores comédias dos anos 90. Anos 90, você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, né, Motora? Eu sou daquela pegada do manezinho das antigas, mas nem tanto, assim. É um negócio que vai entre os anos 80 e o começo dos anos 2000, assim. Eu faço já um grupo de 20 anos, que é pra englobar bastante gente. Perfeito. E ninguém sabia que eu nasci em 81. 81? Ah, então a gente é da mesma geração. Eu sou de 84. A Aline, que não tá aqui hoje, porque ela se atrasou, gente, é de 85. Então a gente veio ali daquela leva onde nós éramos jovens nos anos 90. A pessoa viveu a melhor época da história, acho. porque tu conseguiu saber o que é viver sem internet. É verdade. Antigamente havia uma pirâmide das necessidades, onde lá no começo tinha as necessidades básicas, e no final a autorrealização. Mas hoje em dia a coisa mais importante do mundo é Wi-Fi. Wi-Fi. E as pessoas não conseguem mais viver sem isso. Então a gente conseguiu ter uma experiência de viver isso, ver a internet se desenvolvendo e ver também tudo que aconteceu de interessante do cinema nesse período. Tudo que aconteceu. Porque, assim, o streaming, ele mudou muito, né, o cinema nos últimos anos. A gente teve aí uma debandada das pessoas das salas de cinema. As exibidoras, elas fazem hoje muitas campanhas, né? Semana do cinema, pra levar de novo as pessoas. O que aconteceu esse ano com o filme da Barbie, que também é uma comédia, foi uma coisa extraordinária, eu acho, né? Levar todas essas pessoas pro cinema novamente. Mas nos anos 90, como a gente não tinha internet difundida, era a época das videolocadoras, a gente tinha o cinema como uma atração, né? Um lazer muito prioritário, às vezes, de muitas E ainda o pessoas. clássico dos cinemas de rua. A gente conseguiu Exato. ainda participar de uma geração que ela considerava importante reconhecer para ser reconhecido. Então também havia um interesse sobre o que havia de mais antigo no cinema e gerou uma geração de cinéfilos, de fato, que procuravam filmes antigos, preto e branco, Charlie Chaplin, tudo isso era uma grande referência. Hoje a gente vive uma geração de um eterno presente, onde é cringe tu, às vezes, valorizar algumas coisas que são antigas e tal. Isso vai fazendo que as pessoas tenham menos conhecimento, né, e tem uma formação cultural inferior hoje em dia. Eu concordo Fora contigo. todo o excesso de informação que tem em todas as outras redes. É a época dos vídeos rápidos, as pessoas não conseguem passar 1 hora, 2 horas na frente de uma única tela vivendo aquela experiência. Eu concordo contigo, porque quando o Avatar 2 foi lançado no início desse ano, houve uma crítica massiva porque ele tinha mais de 3 horas de duração. Então, como você falou, as pessoas ficam 3 minutos, ela já cansa do vídeo, né? E não é assim. O cinema é pra ser apreciado. O cinema, ele, né? Longa-metragem já diz o nome, longa-metragem. E a gente tá vendo, eu acho, essa mudança cultural agora. O que você, como humorista, vocês trabalham com humor lá no Floripa Mil Grau, né? O que você vê nos filmes de comédia de hoje, comparado com os dos anos 80 e 90, que eu, na minha opinião, eram os melhores. A melhor década do cinema pra comédia foi os anos 90. Tanto é que escolhi esse tema. E o que você vê hoje que tá faltando, de repente, na comédia? Hoje acontece um fenômeno no humor que acaba se refletindo também dentro das produções cinematográficas, que é cada vez menos liberdade, cada vez tem assuntos mais proibidos, cada vez as pessoas se sentem mais virtuosas por estarem censurando, limitando as pessoas, julgando, apontando o dedo. Então, a partir do momento que se sentir ofendido começou a ganhar dinheiro com isso, as pessoas começaram a se ofender muito mais fácil. Então, dentro do humor, tem bastante coisa de ter uma pessoa que é zoada, de fazer uma brincadeira com alguma situação, com alguma aparência, com alguma interpretação de alguém sobre esses fatos, que cada vez começou a ser mais condenada por um grupo de pessoas que se julga superior moralmente às outras, ou que pelo menos vê isso como uma forma de conseguir ter uma reserva de mercado. Então, fazer comédia, fazer humor no mundo todo começou a se tornar uma coisa cada vez mais perigosa, uma coisa que dá cadeia. Enquanto diversas outras coisas acabam, né, não tendo mais todo o tipo de consideração que seria necessária, coisas muito mais perigosas. Então, tá muito difícil fazer humor, em alguns lugares tá cada vez mais ilegal. Não é, assim, uma grande novidade e tal. Antigamente, se tu era um humorista nos anos 40, 50 dos Estados Unidos
e tu ia fazer algum tipo de humor com racistas que tinham lá, os caras te botavam na cadeia. Também tinha, né? Então, sempre, às vezes, assim, o lado dominante, ele acaba, puxa, vendo que se eles conseguem controlar o humor, eles conseguem impedir que determinadas discussões inúteis elas sejam desmoralizadas. Uhum. E com isso eles conseguem ter manutenção do poder dele. Isso acabou, claro, enfraquecendo bastante a comédia. E quando mais liberdade existia nesse tipo de segmento, as coisas eram mais divertidas. A comédia era para ser algo livre, limpo, leve. Puxa, tu para ali e tu consegue passar por um tipo de experiência. Aquilo é uma situação de ficção. Então, é capaz de, hoje em dia, se tivesse o Charlie Chaplin, falar que ele tá zoando o proletário, o trabalhador... Ele ia ser cancelado, e talvez. que o trabalhador tá maluco e prende o Charlie Chaplin. Eu vou entrar na onda aqui dos filmes, linkando com essa resposta que você me deu aqui. Muitas das comédias dos anos 90, que é o que a gente tá falando aqui hoje, vou trazer uma aqui, que é A Família Buscapé. Elas poderiam ser canceladas hoje. Então, assim, a gente tá vendo um movimento de cancelamento com o humor, né? Os humoristas estão sendo perseguidos muitas vezes, é isso que você falou. É difícil fazer humor, eu posso ser preso se eu falar alguma coisa, e realmente isso está acontecendo no mundo de hoje. E essas comédias que a gente tinha nos anos 90, por exemplo, você acha que A Família Buscapé seria uma comédia cancelada pelo público? Quando eu vim pra hoje? cá e dei uma olhada no roteiro, nos filmes que tinha, eu pensei, cara, eu vou pedir 3, posso pular, 3 pulos no negócio, porque tem alguns filmes que eu não acompanhei o suficiente pra poder participar. Uhum. E esse era o primeiro que eu falei, puxa, se tiver o negócio da Família Buscapé, eu vou pedir pra pular. Eu peço desculpa. Mas a gente pode falar de outro, não tem problema. A Legião do Cinéfilos, esse foi o filme que eu acabei não acompanhando, mas praticamente tudo que foi produzido nos anos 90 ia ser obrigado a ter alguma modificação, alguma coisa ia ser evitada, ia ter muita coisa que iam colocar não com o objetivo de fazer humor, ia ser o objetivo de agradar determinado coletivo, determinado movimento, determinado tipo de militância, né? E se vê isso no stand-up também. Às vezes o cara fala em stand-up, ele nem conta piada, ele tá querendo ganhar aplauso do pessoal que falou um negócio ali interessante. Eu conto aqui o caso do Di Lopes, eu conheço diversos humoristas, tá? Ele faz parte dos 4 amigos. Daí ele chega lá e fala assim, ó, eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, eu quero falar que não importa que todo mundo diga, eu sou totalmente contra o aborto. Daí uma galera vai lá e aplaude, cara, que não tem nada a ver ali com humor, com stand-up. Mas daí ele continua, o que eu acho é que devia ter um recalque do filho. Se tu viu que o filho não deu muito resultado, cara, isso aqui vai dar trabalho. Viu o boletim, não vai pra universidade? Não, beleza, já manda embora pra lá. E é um pouco que é repetido. Qual é o nome daquele cara que levou o tapa na cara do Will Smith? Se esqueci o nome daquele estepô? O Chris Rock. O Chris Rock. Tu viu o Foi especial ele, né? do Chris Rock de humor? Ele vai lá e fala algo semelhante. Puxa, eu sou a favor do aborto. Quando chega lá na clínica, eles perguntam o que tu vai querer, eu já falo, o de sempre. Né? Eu sou capaz de, quando preencher a cartelinha com 8 lá, eu já ganho uma vitamina. Que bom, pêssego e tal. Só que ele falou, cara, eu acho que isso aí é um negócio que tá errado, não devia acontecer, mas, cara, por favor, já pedi um montão dessas coisas. Agora, você tem que levar em consideração que aquilo ali, no final, tá matando o bebê, essa coisa toda. Tem diversos tipos de piada sobre a mesma situação. O humor negro talvez não seja muito ideal pra esse momento. Não, hoje em dia, vivendo, tá o Léo Lins, cadeia, banam as redes desse estepô. Os 4 amigos que você comentou aqui, tem o Afonso Padilha, né? Isso. O Afonso Padilha é meu conterrâneo lá, paranaense, eu gosto muito do show dele. E esses dias eu até fui no show da Bruna também. A Bruna também é curitibana. E ela falou, não filmem que eu posso ser presa. Você já imaginou? É um pouco de piada, mas tem bastante coisa de verdade, né? O pessoal tá toda hora ali, ainda nesse mundo do humor, é um querendo puxar a cadeira do outro, dar uma rasteira. Tinha um caso bastante do Robbie Williams, um grande humorista, que era um grande ator do stand-up. Eu imagino quanto que você tá aí acompanhando a gente, tá se impressionando com meus conhecimentos cinematográficos, né, cara? Mas enfim. Não, mas é esse... Ele roubava piadas. Ele roubava era um grande ladrão de piadas. Gente, isso é uma novidade aqui. Só que ele argumentava que ele fazia isso porque ele não lembrava de onde vinha a piada. Ele não lembrava quem falou de onde é que veio. E ele achava aquele negócio engraçado, ele falava. Chegou a um ponto que diversos comediantes stand-up não se apresentavam se ele estava na sala. Ele entrava lá, o cara falava, hoje eu não faço show. Pra não ter a piada dele roubada ali. Porque ele já era famoso, ele já tinha, né? Já era celebridade. Não, vários eram também celebridades, eram famosos. Mas ele tinha esse tipo de argumento. E existe um grande
um grande movimento em torno de tentar dar propriedade intelectual para quem criou uma piada. Eu tava falando com o Patrick Maia 2 semanas atrás, que tem inclusive o Clube da Minhoca em São Paulo, que é um clube de stand-up. E ele tem algumas tiradas, tipo assim, ó, eu não quero me gabar, mas eu já fui o cara mais novo do mundo. Ele falando. É uma piadinha de quando ele nasceu. Eu tenho que explicar talvez a piada aí pra galera. Não tem que explicar. Na verdade, no stand-up tem que dar uma risadinha no final da piada. Entendeu. A piada não é minha do Patrick Maia, tuas piadas estão horríveis. Tem outra que ele fala assim, ó... Ele não foi Benjamin Button, então, que nasceu já idoso, né? Vamos lá. Tem outra que ele mete assim, ó, quando tu engorda, tudo fica mais perto de você. É verdade. Essa é boa. Né? Então, tipo assim, pensa, puxa, eu só sei fazer piada. Se alguém roubar minha piada, não tem mais nada. O que eu vou fazer, né? Então, o Robin Williams era um grande ladrãozinho de piada. Gente, Robin Williams, que é um mestre também, né? Já faleceu, mas ele era muito querido pelo público. Inclusive, ele tá nessa lista aqui, que é uma babá quase perfeita. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom, né? Muito interessante. E é interessante como várias vezes os filmes de comédia, ou que tem a comédia incluída, eles também conseguem ir amolecendo o coração, o cérebro da pessoa, para na hora que vai entregar alguma cena mais emocionante, a pessoa tá muito mais despreparada para reagir. Receber aquela cena. Eu concordo contigo. Sabe que comédia é um gênero que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito de comédia, mas eu gosto da comédia bem feita. E eu acho que nos anos 90 a gente tinha essa comédia bem feita. Qual é a sua comédia preferida? Minha? dos anos 90 ou 80, de qualquer toda? 70. Não, a gente vai falar que a minha dessa década aqui é Esqueceram de Mim. Eu adoro aquele filme. É filme de Natal, tem o Macaulay Culkin. Na família dele, é uma comédia por si só. E eu adoro. Eu acho que dessa... E tem um segundo, que eu vou falar, já vou entrar nele aqui. Que também é o American do Macaulay Pie. Culkin? Não, é o American Pie. Eu acho que é uma franquia, que a gente tá falando dele aqui, é uma franquia que cresceu muito, né? 1, 2 e 3, a gente já falou dele aqui em outros episódios também. Mas o grupo de atores, eles se deram tão bem, eles se encaixaram tanto nessa história aqui, que é uma das minhas favoritas também. American Pie, pra mim, e depois Esqueceram de Mim. Vamos mudar a ordem aí. O interessante do Esqueceram de Mim é que ele tá numa categoria que tu consegue ver aquele mesmo filme várias vezes. Muitas. Várias vezes não é na base da surpresa que o filme te ganha, é de fato na forma ali que ele se encaixa. O American Pie tem grandes picos, mas depois que tu revê aquela cena, ela não te traz a mesma surpresa. Que nem a primeira vez que tu viu o Avatar, puxa, que efeitos! Aquele tipo de efeito não tem mais na população Não e tem. daí por diante. Tem 2 filmes pra mim que são muito bons. É o Se Beber Não Case. Adoro também. Esse é muito bom. Eu tento até hoje repetir as coisas que Sim. aconteceram lá. Eu tenho me esforçado. Um Eu abraço acho que já repetiu algumas coisas. né, tenho tentado. Aquele ali que é o meu modelo de vida. É uma bíblia, aquele filme ali. Não, tal. aquele filme é E sensacional. o primeiro do Ted. A primeira o vez Ted. que eu vi Ted. Tem Keanu Reeves, né? Teve o 2 agora há pouco Caramba. tempo. Não recomendo utilizar cigarros alternativos antes de ir pro cinema, que às vezes tu ri muito alto, né? Acaba os caras Não querendo vale te a tirar. Tu pena. pagou! Né? Fica aqui o meu protesto. Não, tá certo. Desses filmes que a gente tá falando aqui, O Mentiroso pra você também é um bom filme, porque o Mentiroso, o Ace Ventura, o Show de Truman, todos foram da década de 90 e com o Jim Carrey, que é acho que é um mago da comédia também, Conhece a né? história do Jim Carrey de vida? Vamos lá, conta pra gente aí. Conheces ou não conheces? Eu conheço mais ou menos, mas quero ver a tua versão da história do Jim Carrey. Certo. O filme Mentiroso, em primeiro lugar, é muito interessante. Tem momentos ali que são espetaculares, assim, são insuperáveis, né? Como ele vai contar pro filho dele sobre quando ele mentia pra esposa dele, que aquilo tinha algo de interessante, né, naquilo. Daí o filho, não, a professora disse que a beleza vem de dentro. Daí, puxa, isso é coisa que pessoas feias falam. E ele se aproveita daquele poder de só falar a verdade para ele poder falar várias coisas que talvez ele, mesmo lá nos Estados Unidos, com mais liberdade, não pudesse falar, né, e tal. E não, é um mentiroso que tá falando. Acaba ele conseguindo fazer isso. Não era, Não tipo, é o Jim politicamente correto fazer o que Não ele é tava o fazendo, produtor. né? Uhum. Trata de um caso de uma pessoa que tem uma interpretação errada e aquilo se torna engraçado diante do espectador. Assim como o Michael Scott no The Office. Também. Puxa, aquilo ali é um conjunto de absurdos, mas à medida que tu vai conhecendo o quanto aquilo ali é fruto de determinadas angústias que aquela pessoa tem, tu consegue compreender que deficiências levou aquela pessoa a ter aquele comportamento tão excêntrico. Mas voltando lá Na história do Jim Carrey. Jim Carrey. O Jim Carrey, uma vez ele foi tão pobre que ele chegou a morar dentro de uma van.
só havia um único emprego Essa é uma curiosidade que eu não disponível conhecia. na cidade que ele morava lá, que eu não lembro exatamente qual que era. E aí, o pai dele também tinha um dom pro humor, só que o pai dele acreditou que ele não devia seguir a comédia. Ele acreditou que não devia seguir a vida do entretenimento. Foi desacreditado pelo próprio pai. Não, o próprio pai dele era um artista. Era e o pai dele artista. acreditou que ele mesmo, o pai dele não devia ir pra frente nisso. Entendi. E ele foi e ficou trabalhando como contador, que era um Uhum. emprego seguro, e era isso que ele queria pro filho dele. Uhum. E aí ele tinha todo aquele negócio ali que puxa a vida, né, cara? Pô, meu pai me dando dica, não sei o que lá. Lá pelas tantas o pai dele foi demitido, né? E ele teve que, antes dos 14, alguma coisa assim, já teve que começar a trabalhar na mesma indústria que o pai dele trabalhava como contador pra galera conseguir ter grana pra comer e tal. Uhum. Num determinado período ele largou e tentou trabalhar com humor por um período. Se não tivesse dado certo, ele tinha voltado e trabalhado até o final da vida naquela indústria como todo mundo da cidade. Gente, ainda bem que deu certo, porque ele é um dos maiores humoristas do cinema, na minha visão, né? A gente falou É do Robin Oscar, Williams, é tudo, né? ele assim, ele, nessa década aqui, ele fez o Máscara, ele fez, né, o Mentiroso, o outro filme, o Show de Truman, que foi um sucesso de bilheteria, ganhou vários prêmios também. Eu acho que é um dos filmes mais sensacionais da carreira dele, apesar de a gente ver que no final ele, né, tem um drama também. Pô, mas olha o que o cara criou. O Show de Truman é uma prévia do Big Brother Brasil, eu acho, né, do BBB que a gente vê aí tanto. E eu acho que ele é um cara sensacional, assim. Se não fosse, eu até costumo até falar, se não fosse Jim Carrey no Máscara, o filme não teria ficado tão bom, na minha opinião. Sabe? Então, às vezes a gente fala aqui no podcast que o papel é criado para aquele ator. Tem vários diretores que têm essa, né? Não é consideração a palavra, é essa visão, vamos dizer assim, eu vou fazer este filme pra este ator fazer. Eu penso que quem dirigiu o Máscara falou, não, esse tem que ser com o Jim Carrey, é papel perfeito pra esse ator. Você concorda com isso? Você acha que na comédia também tem isso? Eu concordo com isso e acompanho, eu estudo o máximo possível que tem a respeito de humor e de comédia. Apesar de ainda não ter parecido, eu sou um comediante. Essa talvez seja a maior piada que eu tenha contado no dia de hoje. Eu trabalho com humor na rádio, no perfil. Foi o humor que conseguiu transformar a minha vida. Uhum. Criou um modelo de negócio que hoje tem mais de 3 mil pessoas replicando pelo mundo. Hoje tem Londres, 1000 Grau, tem Tóquio, 1000 Grau, baseado no nosso modelo de ter uma interpretação mais primitiva, mais simples, né, de uma pessoa mais despojada de qualquer tipo de autocensura para comentar os assuntos, que tem uma grande relação com a minha história de vida. Eu só estudei em escolas públicas, meus pais faleceram quando eu era criança, comecei a trabalhar aos 13 anos, passei no vestibular porque estudava na biblioteca pública, as apostilas antigas de cursinho, então faxineiro, entregava comida, carregava a caixa, e quando tu vive dessa forma, assim e tal, tu não tá muito preocupado com o que os outros vão achar da tua opinião, só tá procurando, puxa, eu quero encontrar alguma forma de rir, alguma forma de me divertir, pra eu não cair numa depressão, numa situação muito ruim, e eu conseguir encarar a minha vida. Então, o humor, ele tem uma função que ela é vital para que as pessoas tenham uma saúde mental e, sobretudo, as pessoas mais pobres e mais simples. Então, por diversas vezes, o humor ele tem que pensar, sobretudo, nessas pessoas. Ele não pode se concentrar nas pessoas que se julgam as mais virtuosas, intelectualizadas, os grandes salvadores do planeta. Não é porque por aí. essas pessoas, elas costumam ter uma vida muito triste, muito pesada, assim. E muita parte do cinema da comédia acabou se voltando em primeiro para agradar as pessoas que nunca vão ter humor, do que para as pessoas que estão tendo essa necessidade para a saúde delas. Nossa, isso é muito legal, isso que você comentou. Até vou pegar um gancho nisso e vou te fazer uma pergunta, porque tem vários atores da comédia que entram em depressão. Você falou nisso, né? O humor, ele tá pra salvar a pessoa, mas às vezes ele leva também a pessoa pra esse lado depressivo. O Robin Williams foi um deles, né? Ele, né, infelizmente se suicidou. A gente sabe que ele era um ator de comédia sensacional. Mas por que você acha que o próprio humorista, ele não consegue trazer essa alegria, às vezes, do humor pra dentro dele mesmo? São duas coisas, né? Uma é a questão relacionada à produção do conteúdo e outra é
sobre ser uma celebridade e ter que viver como uma celebridade, um personagem todos os dias. Então, partindo primeiro ali na produção de conteúdo, é que nem, tipo assim, se a pessoa que já bebeu absinto, a pessoa que já tomou aqueles comprimidinhos cai no chão lá na festa lá do eletrônico. Algumas coisas te dão, assim, uma determinada alegria, um negócio que tu passa muito tempo sem voltar naquele nível ali de felicidade. Então, algumas situações que tu consegue passar são tão engraçadas, tão divertidas, tu ri com a barriga, sente dor e tal. E aquele, é difícil tu rir tanto assim da mesma vez, é como se fosse um negócio que sobe, desce e desgasta um pouco. Tu tenta que ser engraçado todos os dias, isso te exige muito, precisa ter toda uma preparação pra isso. É que nem o piloto de Fórmula 1, pô, vou pegar um carro e dirigir, ou faço uma musculação aqui pro meu pescoço, na hora que eu virar a curva tal, no final vai estragar minha coluna. E tem que ter toda uma preparação disso. Pouco se falava disso, pouco se falava de saúde mental e de saúde de uma forma mais integral pra essa turma. Iam vivendo uma vida muito doida também. Todo do outro mundo, lado, né? tem a questão da pressão social de ser uma celebridade. Eu, graças a Deus, vivo mascaradinho, as pessoas não me reconhecem. Não sabem quem é. Eu paro na Gente, vaga do idoso, dou Eu rasteira no conheci cego. ele sem a máscara Eu hoje, mas não vou contar. enxugo a mão na cabeça da criança e a minha vida continua. Aham. São piadas, tá? É. Então, é um conjunto que acaba tendo uma linha de hormônios, que é normal, que suba e desça, o cortisol, o hormônio de estresse, a coisa toda, e isso vai desgastando. E uma hora a pessoa começa a perceber que todo mundo quer que ela seja feliz e ele nunca mais consegue ter aquela felicidade toda. É o trabalho dele, ele não consegue mais parar, não consegue mais se livrar dos personagens, às vezes. Acaba sendo um negócio muito triste. É que nem aquela história que uma vez chegou um cara no psicólogo lá na Espanha e falou, puxa vida, minha vida tá uma depressão terrível, eu não sei mais o que fazer. Daí, no teu caso é terrível, cara, maior terrível que tu já viu. Ah, então é o seguinte, hoje tá aqui na cidade o palhaço Saltimbanco. Vai lá ver o palhaço Saltimbanco, com certeza tu vai sair rindo. Daí falou assim, mas doutor, eu sou o palhaço Saltimbanco. Ah, coitado. Esse não tem salvação. Coitado. Gente. Errei alguns nomes e a cidade. Não, tá tudo Mas certo. a base da história tá bem A base contada. da história é essa. Voltando a falar dos filmes aqui, mais uma pergunta. O que você pensa do Professor Aloprado, que é também, né, um filme acho que de notoriedade na década de 90, e a gente tem Ed Murphy, que é uma lenda da comédia mundial. Você gosta dele? Eu já venho com ele desde os anos 80. A gente não pode deixar de falar de Um Príncipe em Nova York, né? Que é estrelado por ele. E ele faz vários papéis nesse filme, que também é uma comédia. Mas ele tem o ápice depois, nos anos 90, com o Professor Aloprado. Você gosta desse tipo de filme, assim, que trabalha com essas questões mais sociais? Porque ali ele é um professor obeso, né? Tem toda uma questão que a gente tá falando. Talvez esse filme fosse cancelado hoje em dia. Mas naquela época ele fez uma sucessão. O que você pensa aí do Ed Murphy trabalhar, ou dos humoristas, no caso, de cinema, trabalharem com essas questões sociais também nos filmes? Eu acho uma forçação de barra danada, assim. Eu acho que o principal do humor não seria trabalhar nenhuma questão. E o principal era fazer a pessoa conseguir se entreter e se divertir. E, de fato, isso passou por um modismo. Esse modismo, por um período, trouxe um retorno financeiro muito grande para determinados grupos e são um dos grandes responsáveis pela destruição do cinema que a gente vê hoje em dia. Hoje tem uma grande rejeição a produtoras, atores e daí por diante, que é a reação dessa ação toda que teve de começar a perseguir um, cancelar o outro e destrói uma pessoa e ver algum detalhe. E acabou que a gente vive um mundo cada vez culturalmente mais pobre, onde as pessoas têm mais medo do que humor quando vão estar produzindo as coisas. Então, se tem, e é um negócio legal, um negócio interessante, beleza. Mas as pessoas às vezes forçam tanta barra que antes do filme sair, hoje é um monte de grupo, um monte de fórum, um montão de gente falando, quer ver como vão ser uma destruição lá? Quer ver como vão só querer pegar no pé? Quer ver como vai ter uma mensagem nada a ver? Assim que sai o primeiro vídeo, vai os críticos, né, pra ver, valeu, lacraram lá no filme, eles fazem a cabeça de um montão de gente sobre outras coisas e cada vez são mais fiascos. Tu vê a questão da Marvel, que tem um sistema amplo, né, que tem humor, tem isso, tem tal coisa. Hoje em dia eles conseguiram criar uma rejeição tão grande que tá tudo dando errado, né? Então antigamente fórmulas semelhantes davam super certo, né? E hoje acabou criando uma reação assim de vocês vão boicotar esse nosso negócio aqui do Ed Murphy? Então eu vou boicotar o negócio de vocês. Ed Murphy é um gênio, Ed Murphy ele existe pra não deixar o Jim Carrey ganhar sozinho as coisas que tem. Não é justo. Aqueles filmes que tinha da polícia, se esqueci, qual é o nome da polícia? Porra, que a polícia vem aí?
O dele é, não sei se ocorre que a polícia vem, eu sempre esqueço o nome dele. Um Tira da Pesada! Um Tira da Pesada. Bom, Tira da Pesada, bom pra caramba, né? Enfim, ele é um cara que fez bastante coisa e esse é um cara que tentaram cancelar ele de um jeito e de outro. E essa coisa toda, até o Tupac falava mal do Ed Murphy, que tava cheio da grana e não ajudava a comunidade negra, essa coisa toda. E esse cara acabou passando por tudo. Né? E cara, queria muito conhecer Ed Murphy. Ed Murphy, se você tá ouvindo a gente, vem aqui queremos você aqui no Cine Girls. Vem aqui no Cine Girls, vem no Floripa Mil Grau, né? Vem visitar a gente em Florianópolis. Tem vários atores, eu acho que eles são referência, né? E ele no Norbit, ele fez todos os personagens. Todos, exatamente. Fez a Rasputia, fez um, fez outro. O cara é bom demais. Ele tem essa característica, porque no Norbit, no próprio Príncipe em Nova York, ele faz vários dos personagens. Os personagens que estão na barbearia, né? Ele como o príncipe. Então, eu sou fã dele e gosto. Esse é o meu filme favorito dele, Um Príncipe em Nova York. Quem não assistiu, pelo amor de Deus, tem que assistir, porque teve até o 2 agora, esses tempos também atrás. Ed Murphy ao vivo e sem censura. Um dos stand-ups dele das antigas, essa coisa toda, que é legal pra caramba. Fica a dica, esse eu não vi ainda. E tenho que passar mais uma dica antes que eu me esqueça, que tá falando dos filmes mais antigos. Tem os filmes dos anos 80 que eu acho diversos espetaculares. Quero saber se tu conhece um filme chamado Top Secret. Top Secret? É. Eu já assisti, mas só uma vez eu não lembro direito do enredo dele. Fica a dica, assistam Top Secret, que o filme é bom demais. Numa determinada parte do filme, eles vão invadir um castelo onde tem terroristas, nazistas, não sei. E eles resolvem ir vestidos de vaca. Legal. Daí vai um cara andando e outro aqui atrás levando a vaca. Daí, de repente, chega um bezerro. E o bezerro começa a tentar mamar na teta da vaca, mas pega outra parte ali do cidadão. Não sei se pode falar essas coisas aqui. Pode falar que é Aí free. O cara fala assim, vamos. Daí o cara que tá aqui atrás, assim, né, que tá fazendo a parte das patas de trás da vaca e as tetas também, por acaso. Daí fala, não, vamos ficar aqui mais um pouquinho. Não podemos estragar nosso disfarce. Até aí tudo bem. Só que depois começa a vir um boi também na direção dele. Daí ele corre. De repente vai o boi, sobe em cima da vaca e pega o cara que já tinha sido mamado pelo bezerro. E o mais engraçado disso tudo é que na cena final, quando vai chegar o grande vilão, ele era o cara que tava na parte de trás da vaca. Então ele chega andando assim, ó. Muito bom, muito bom. Eu lembro desse filme, eu assisti ele uma vez, mas não lembrava do enredo dele. Eu sou tolo, eu lembro de... É o teu favorito, pelo jeito, né? Esse é muito, muito bom. Eu gosto muito de filme de humor, assim. Um dos que eu gosto dessa lista aqui que a gente fez também é o Mudança de Hábito, que eu amo a Whoopi Goldberg, né? Whoopi Goldberg. Eu acho que ela também é uma atriz sensacional. E, inclusive, vem dessa leva aí dos anos 90, né? De vários atores negros nos Estados Unidos se destacarem, né? Nesses papéis. Ed Murphy foi um, ela foi outra. O que você acha dos trabalhos dela? Mudança de Hábito foi assim, acho que um estopim no humor, né, da comédia americana. Sim, o Mudança de Hábito é um filme que, hoje em dia, ela mesmo cancelaria. É um filme que, valoriza as tradições cristãs e a aproximação dos jovens com a igreja, a arrecadação de fundos para as igrejas funcionarem, a função social de uma igreja, inclusive acolhendo mulheres que são vítimas de violência doméstica e de criminosos que acabam parando lá. Hoje ela ia trucidar o negócio porque se tornou mais lucrativo, eu acredito. Eu não consigo imaginar que ela de fato acredita que hoje em dia aquilo lá que ela levou de mensagem seja algo negativo. Não é? Não, na minha visão é algo muito positivo. Não, e as músicas, a parte musical ali, meu Deus, é espetacular. Foi na década que as pessoas estavam, né, se afastando um pouco da igreja mesmo. Não tô falando aqui de nenhuma religião em específico, mas, né, longe um pouquinho das igrejas. E esse filme, inclusive, foi uma propaganda para a igreja que fez as pessoas e os jovens retornarem por conta da música. Foi aí que também começou muito forte a música gospel, né, nesse período ali do final dos anos 90, início dos anos 90, no caso, que teve a mudança de hábito. Eu acho que o humor, ele consegue transitar em várias áreas mais difíceis que a gente, às vezes, tem que passar pelo nosso dia a dia, né? Uma delas é isso que você falou, violência contra a mulher, você tá afastado de Deus, né? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, não sei se você acredita, provavelmente sim também, que a gente não tá aqui por um acaso, né? Eu acho que esse tipo de filme que resgata as pessoas através do humor pra uma coisa boa, hoje realmente podia ser cancelado. E isso me preocupa um pouco, falando de cinema, assim, sabe? Porque eu não tô vendo grandes produções atuais fazerem tanto sucesso igual essas aqui. O que você vê pra esse tipo de conteúdo aí no futuro?
Eu não sei exatamente exercer a futurologia nesse momento. O que você pensa que vai acontecer com o cinema, o humor no cinema nos próximos anos? A comédia... É claro que, tipo assim, ó, vai ter um conjunto de processos tecnológicos, né, que vão permitir que produções mais autênticas e individuais... Não tô achando o termo, assim, eu não lembro da produção, assim, mas, tipo... É que a pessoa vai conseguir produzir uma animação, um efeito de CGI, um roteiro e colocar essas coisas no humor com muito mais facilidade, sem depender de atores, sem depender de grandes produtoras. Então tem uma grande tendência de se pulverizar. Dessa pulverização de produção, tem uma grande possibilidade de surgir, de fato, alguma coisa que rompa a barreira, que vem o outsider e consiga entregar algumas coisas de comédia de forma cinematográfica que chame muito mais atenção. Isso não é o que eu mais gostaria. Eu gosto das pessoas, das expressões faciais. Eu ia te perguntar, você não acha que perde a veracidade do negócio? Que tem, mas é o que parece que é o que vai acabar acontecendo. Então, acabou de ter aquela greve nos Estados Unidos, porque de fato queriam digitalizar os atores e usá-lo pro resto da vida. Né? E essa é uma economia muito grande pro cinema e os caras não queriam mais. A gente teve um caso, né, do último Indiana Jones, que eles digitalizaram ele, né, quando ele tava passando num período mais antigo. Mas, assim, ainda, na minha visão, é muito fake aquilo ali. E a gente teve um caso de uma propaganda da Volkswagen, vou falar a marca aqui, né, que usou a imagem da Elis Regina, a filha dela autorizou e tal. Mas não foi... Foi feita aqui em Florianópolis. Foi feita aqui em Florianópolis, foi gravado aqui, inclusive. Mas ele não foi tão bem recebido depois que a crítica começou a pular em cima. Essa questão da inteligência artificial eu adorei. No humor... Eu nem vi direito a crítica. O vídeo ficou lindo. Eu vi. Em Floripa é legal, as mulheres cantando, a mulher dirigindo... a mãe e a filha, que coisa legal, coisa emocionante. Eu não entendi até agora porque que as pessoas não gostaram. A crítica começou a reclamar porque estavam usando a imagem dela com um CGI que ela não tinha autorizado. Ela já tava, né? Ela já faleceu e tal. Então, assim, na próxima década, eu acho que a gente vai ter. Mas a filha não deixou? Ela autorizou. Mas quem não estava gostando eram os haters, né? Ah, não. A filha não manda nada. Quem manda Quem manda é o seguidor. Quem manda é a Vanderleia Silva, que mora em Ourinhos e cria 2 gatos. Exatamente. Ela é que é responsável pela imagem ali da... Ah, meu Deus do céu. E aí rolou toda uma conversa sobre isso, né? No universo cinematográfico. Você não acha que esse tipo de tecnologia, às vezes, perde a essência? Que nem você falou, eu não gosto. Eu também não gosto. Eu acho que perde a essência do rosto mesmo. Porque não é igual o verdadeiro. Não é a emoção passada daqui, né, que a gente tá conversando aqui, você tá me contando uma história, eu tô ouvindo, eu tô tendo uma reação. Isso pode afastar as pessoas do cinema, principalmente, né, nos próximos 10 anos aí, você acha que isso pode? Eu acho que já afastou um pouco. Você acha que pode ter esse movimento? A gente, nesse exato dia aqui... 22 de novembro. 22 de novembro, é o dia da nossa gravação, gente. Com a Venezuela querendo anexar 70% do território da Guiana, Israel lá e a faixa de Gaza lá, Palestina, um rolo danado, a Ucrânia brigando lá com a Rússia, com a Ucrânia. O mundo tá muito louco, né? China quer pegar Taiwan e guerra que não acaba mais ali na África. É um rolo que a gente vive um mundo que está cada vez se afastando mais, por mais que se aproxime geograficamente, por mais que haja uma miscigenação, por mais que haja imigração e por mais que as pessoas possam estar mais perto de forma digital. Né, tipo, do tempo que a gente viveu, a gente acreditava que hoje haver uma união muito maior das pessoas. Mas tem um apetite interminável das pessoas que estão controlando tudo, né? É incrível o quanto que elas não exatamente querem mais por ambição, mas por uma ganância muito louca. E quanto mais as pessoas estão divididas, mais parece que eles estão se dando bem com esse tipo de coisa. Eu não acho que vai ter uma grande união. Acho que vai ter, de fato, assim, grandes pulverizações, vão ter grandes nichos. E vão ter briga dentro desses nichos para que eles tenham liberdade para poder produzir o que eles realizam. Vê o caso do Danilo Gentili. Danilo Gentili se coloca como uma pessoa de direita, foi lá, fez desenvolvido em diversas polêmicas, processado pela esquerda. De repente ele vai lá, faz um vídeo que é como se tornar o pior aluno da escola. Que eu acho genial aquele filme, acho bom pra caramba. Ele é um ótimo humorista. E ele convida pra ver o filme, ou foi por acaso o pastor Feliciano, alguma coisa assim. Passa um tempo, ele se torna um crítico do governo Bolsonaro e tal, e aí diversas pessoas pedem a prisão dele, porque tem uma piada que eles consideram apologia à pedofilia.
E o pastor Feliciano, que tinha aplaudido o filme, fala que nessa hora saiu pra ir no banheiro e nem viu essa cena acontecer. Então, tipo, o humorista ele é atacado de todos os lados e qualquer um pode querer botar ele uma hora ali na cadeia, a hora que ele deixa de se tornar útil, deixa de se tornar interessante. Uhum. E isso pode acontecer nos próximos anos. E já tem gente, né? Já tem gente que tá passando por isso. Já tem Algumas gente que tá pessoas com acreditam processos. que estão de um lado tão forte que aquela onda não vai pegar nelas. Elas acreditam que elas estão acima do bem e do mal, ou que elas acreditam que não tem importância, eu não sou relevante. Eu não tenho importância nenhuma, então eu posso ficar perseguindo os outros, que isso nunca vai se voltar contra mim. Mas hoje já não se apaga mais os rastros na internet, né? Aí depois passa um tempo, a pessoa vai trabalhar na produtora de vídeo, quando vê a produtora de vídeo vai trabalhar com o cara lá também, e era o cara que ele tava querendo cancelar antes, o cara descobre, vira lá e o cara perde emprego e não entende como é que funciona a vida. E a gente vive uma época do eterno presente, onde as pessoas são inconsequentes, né? E poucas pessoas se preocupam com alguma coisa de longo prazo. Isso pode gerar uma mudança na forma de produzir comédia. Eu acho que já gerou, na verdade, né? Pra mim, assim, as melhores comédias que a gente tinha foram até os anos 2010. De 2010 pra frente, a gente não teve muito filme, assim, relevante. Qual a última comédia que ganhou o Oscar? Nenhuma. Então, assim, a gente não é historicamente ganhadora de Oscar, mas a gente tinha várias comédias premiadas. Esse ano, a gente teve aí um filme que foi o filme da Barbie, que eu acho que foi uma crítica pesadíssima, com um humor muito bem feito, né? Dirigido aí por uma... Eu adorei o filme da Barbie. Eu também adorei. Mas eu não vi. Você não assistiu? O que eu achei interessante foi o impacto... mas não viu. Foi o impacto que deu na cultura, né, do negócio ali. Uniu as pessoas, não uniu? Ele, cara, botou a mulherada pra usar rosa. Há pouco tempo atrás elas queriam ser a Wandinha. Se não fosse esse filme da Barbie, cara, eu não sei o que ia ser da humanidade. Mulherada toda de rosa, mulherada bonita lá no cinema. Achei isso aí um negócio interessante. Pra mim tem que ter o Barbie 3, 4, 5, sei lá. Vamos ver se eles vão lançar outro E outra, novo. é um filme pra mulher. Não tem que ser um negócio que, tá defendendo, sei lá o que, tá de acordo com os preceitos corretos do Platão, do não sei o que. Cara, é um filme ali que, sobretudo, aborda meninas adolescentes que... Né, uma adolescente no corpo de uma adulta lá dos Estados Unidos. Hoje é aquilo ali que é uma adolescente nos Estados Unidos. Não, eu achei engraçado o que aconteceu com o filme da Barbie, porque muita gente começou a criticar antes mesmo de ir ao cinema assistir. E eu falei, gente, mas deem uma chance pro filme, assistam o filme, depois vocês emitam a sua própria opinião. Não, o filme da Barbie, ele é muito inteligente, inclusive. Ele trabalha de uma forma dramática e humor, né, com humor no filme. E ele fez esse movimento de unir as pessoas. Qual foi a última vez que você foi ao cinema que tava todo mundo usando uma cor só? Não lembro. Aí era muito engraçado, porque no mesmo dia lançou Oppenheimer. Era nítido quem ia assistir Barbie, quem ia assistir Oppenheimer, porque é o preto com rosa, assim, então ficou muito sensacional. E esse foi um dos últimos filmes de comédia que eu acho que foram mais relevantes, mas a gente teve um hiato ali de quase 20 anos, assim. E um dos caras que fazia comédia muito bem, que ainda faz muito bem, que eu gosto muito, é o Owen Wilson, né? Que é o humorista que fez Uma Noite no Museu e tal. Ele foi descoberto aí agora que ele tá começando a fazer outros filmes dramáticos e tal, mas quero deixar ele registrado aqui, porque Uma Noite no Museu não é desta década de 90, mas também é um filme muito bom. Ele Ben Stiller também é um cara... Os estagiários, né? E assim isso, como... os estagiários. Os Penetras Bom de Bico. O Penetra Bom de Bico é um negócio que eu vejo que aproxima bastante do negócio lá do Macaulay Culkin lá do Esqueceram de Mim. Porque é um filme que tu consegue assistir também diversas vezes, tu não precisa de uma grande surpresa no final, mas os momentos que tu vês continuam sempre sendo divertidos, sempre sendo engraçado. É um filme atual, vamos dizer assim. A hora que ele entra lá na igreja no final e vai tentar reconquistar a mulher e fala pelos dramas que ele tá passando e fala... Ontem eu entrei de penetra no enterro da galera, Jesus, né? O nível que o cara chegou. O filme é ótimo. E nessa leva, eu queria fazer o gancho com o Debi Lloyd. Debi Lloyd, acho que foi o que começou essa dupla de humoristas aí. Teve o Ted também, que a gente já comentou sobre ele aqui, mas o Debi Lloyd, eu acho que foi... E é o filme mais idiota possível do mundo, assim. Eu acho muito ruim, na verdade. Eu não gosto muito do Debi Lloyd. Mas aí também a gente busca Jim Carrey de novo, né? Com essa dupla de humoristas aí. Isso é uma característica também dos anos 90, né? A gente tem duplas de atores que contracenam ali na comédia muito sensacionais, assim, né?
Sim, eu também tenho um exemplo de... Eu, por acaso, o Debi Lloyd, eu assisti, mas nunca prestei muita atenção. É aquele que no final tem a cena do ônibus, né? Que as mulheres perguntam. Isso, é o filme que tem a cena do cachorro também. Sim, tem umas cenas que são muito boas, mas eu não assisti muito. Mas tinha um que eu via de comédia, que era comédia e porrada, que era o mais simples de tudo, que era um gordinho barbudo e um loirinho, que eles viam batendo e fazendo humor. Eles fechavam a porrada com todo mundo em todo lugar. E é uma dupla de humoristas que é um pouco mais antiga. Tá, é antes dos anos 90, Não, esses caras, eu acho que eles criaram o cinema, acho que Charlie Chaplin demitiu eles e eles foram trabalhar sozinho. Na verdade, acho que são dos anos 70, 80. É uma dupla de humorista que fez, tipo assim, 60 filmes. Acho que não tô recordando o nome deles agora, mas vamos buscar pra gente colocar aqui na descrição pras pessoas depois, né? Vou procurar, tô procurando agora mesmo. Perfeito. Consulta, a gente tem aqui um oráculo que a gente chama, que é o nosso o nosso ajudante nas horas de procurar o nome dos atores. Às vezes a gente esquece também, né, Acho que era Terence Hill. Deixa eu ver se é Terence Hill. Ah, sim, pode ser. Vamos procurar, vou te ajudar a procurar aqui também. Pô, pesquisa aí também, quem tá olhando, pesquisa aí. Pesquisa, por favor, se esse ator, ele tem uma dupla, se ele fazia comédia no cinema. Era Terence Hill e Bud Spencer. Tu vai ver a cara agora do Bud Spencer e vai lembrar dos filmes. Ah, perfeito. Lembrei agora. Cara, lembrei. Eu achava bom Nossa, demais. essa dupla era sensacional também. Eles faziam aquele humor ácido, né? Eu não sei se eu acho engraçado ver alguém batendo nos outros e por isso eu achava que era comédia. Numa dessas era só ação o negócio ali. Mas eu achava muito bom, achava a melhor dupla de comediantes. Nossa, sensacional. Eu adorei, assim, saber que a gente pode trabalhar com o humor ainda. Eu acho que a gente tem ainda uma esperança no futuro pro humor, tá? Se essa questão do cancelamento acabasse e a gente enxergasse o humor, como você falou aqui no começo desse episódio. O humor é pra ter leveza, o humor é pra gente se divertir. E agora, terminando o ciclo, por que o negócio não acaba? Porque, de fato, tem cada vez mais pessoas sem o mínimo de noção, né? E que iriam aproveitar justamente a margem ali de poder fazer alguma coisa pra, cara, chegar e terminar de pisar, de escangalhar ainda mais e utilizar aquilo ainda pra fazer umas maldades. Não façam isso, Eu não gente. vejo mais saída para o mundo, olha. Tô tirando aqui. Não, nós vemos sim, nós vemos saída para o mundo. Mas antes de encerrar, eu quero falar de um filme que tá aqui nessa lista. 2, na verdade. O Rei da Comédia é um filme também que tá aqui nessa lista. Ele tem Robert De Niro no papel. O Robert De Niro, ele fez pouca comédia na vida dele. Ele trabalha muito com filme de ficção, ficção não, de drama, filmes de ação. Mas esse filme, O Rei da Comédia, ele é dirigido pelo meu diretor favorito, que é o Martin Scorsese. Eu acho que esse diretor, às vezes, que tenta transitar entre os gêneros, a minha pergunta era pra você, se você acha que é legal o diretor que trabalha com vários gêneros ou não, e se você acha que o ator também tem essa flexibilidade. Por exemplo, vamos usar o Robert De Niro. Você achou que ele tem uma flexibilidade pra trabalhar também? Eu, sinceramente, gosto do filme, mas achei que a atuação dele também não foi tão boa. Esse filme eu não conheci muito bem, é o que eu vou guardar aqui na minha lista pra eu ficar por dentro. Fica de lição de casa. Eu não compreendo a parte mais... enfim, de o diretor poder atuar de um lado ou do outro, isso é uma parte que de fato eu não me arrisco muito a falar, mas da questão do ator, eu vejo às vezes com mais facilidade alguém que vem de qualquer tipo de gênero conseguir ir pra comédia do que uma pessoa que ficou marcada pela comédia tentar produzir um drama. Às vezes tá se esperando muito mais daquela pessoa ali um momento divertido, né, e às vezes é muito mais difícil de enxergar aquela pessoa num negócio que vai ter simplesmente uma série de drama. A gente não pode terminar aqui o programa, esse podcast Cine Girls, sem falar do Adam Sandler. Ah, com certeza não. Que é o rei da comédia também. O nosso gênio vivo ainda do negócio. A história é sempre a mesma coisa. Ele vai lá, faz um montão de palhaçada e no final fica com a mulher. Tem uma fórmula, né? É praticamente isso aí. Só que, pô, tu pega aquele Esposa de Mentirinha e o outro filme que passa 1000 vezes, Uma Família, sei lá qual é o outro lado, Juntos e Misturados. Juntos e Misturados. Cara, passa
Todo dia tu liga a TV e tá passando aquele filme lá. Quem é casado tem que ver esse filme pelo menos 50 vezes com a mulher. É verdade. E não tem só a Esposa de Mentirinha. Ele tem um outro filme que ele tem um grupo de amigos. É esse que você tá falando também? Tem também o Gente Grande. Eu falei do Gente Juntos e Grande, Misturados. Juntos e Misturados eles vão pra África, ficam no hotel. Drew Barrymore e eles têm uma química Sim, muito tem sensacional, como né? Se fosse a primeira vez, que também é uma vai. comédia. Esse cara é eu muito ia bom. te chamar pra fazer um episódio dos anos 2000, mas a gente já tá dando um spoiler aqui do que a gente pode O que falar. eu acho legal do Adam Sandler? No Adam Sandler, cara, ele tem um monte de crítica social. Ele pega no pé de um montão de gente. Ele tem travesti, tem a mulher que é homem, tem o negro, tem tudo ali no negócio dele, mas nada é forçado. Tudo entra ali, de fato, bem encaixado, bem colocado, e não é uma hora que, tipo assim, tô colocando isso, eu quero gerar uma raiva numa pessoa que tá aqui, não concorda com tudo o que eu penso. Todas as coisas vão participando ali numa boa e, enfim, ele sabe é fazer um tiozão um do humor pavê que com vai engraçado. inteligência, talvez. Né? E o humor dele é inteligente. É isso que eu vejo do Adam Sandler. Eu também acho. Você também acha? Adam Sandler, gente. também queremos você aqui. Pode vir no podcast que a gente convida. Pra gente encerrar aqui, então, esse papo maravilhoso sobre o humor, qual é o seu filme favorito de comédia desses aqui dos anos 90? Vamos fazer um top 3 aqui. A gente sempre faz um top 3 aqui, tem mais... tem um filme que a gente não falou aqui, que é os 10 coisas que eu odeio em você. Ele é do final dos anos 90. A gente ama esse filme aqui no podcast. Já fizemos até um episódio no Spotify sobre esse filme, inclusive. Então vamos fazer um top 3 dos anos 90, seus filmes. Pelo terceiro lugar. Olha, eu vou colocar aqui em terceiro lugar Esqueceram de Mim. Esqueceram de Mim, tá. Esse filme não pode faltar. A gente tá chegando no Natal e a gente vai se embora. O meu terceiro lugar é o Mentiroso. Segundo lugar. Eu vou botar a American Pie. American Pie, concordo American contigo. Pie foi dos que deu dos meus maiores acessos de riso na hora que eu vi. Eu É o nunca Se vi uma Beber Não Case pessoa Antigo. comer uma torta daquele jeito lá. É divertido Gente, demais. é muito bom. E quem não assistiu, gente, por favor, assista American Pie. É uma das melhores comédias dos anos 90. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu vou botar Um Tira no Jardim da Infância. Ai, eu adoro. A gente esqueceu de falar dele, né? Não Tava ali falamos no comecinho, muito. acabou passando. Esse aí é muito bom, acabou me inspirando bastante. No final das contas, eu acabei, inclusive, virando professor e, inclusive, trabalhei já no Jardim da Infância. Então, é um filme o que, tipo Motora assim... trabalhou com jardim de infância? Sim, na hora que ele vai lá e fala que já trabalhou com diversos jovens, mas eles já estavam com tantas coisas que ele não conseguia, de fato, contribuir com eles. Ele resolveu trabalhar num momento mais inicial da infância, que ele ia conseguir fazer um pouco mais a diferença. E num determinado momento, quando diversas coisas aconteceram, eu resolvi fazer um pouco mais de diferença no mundo, eu acabei concordando que, tipo assim, puxa, seria bem o momento certo para poder plantar os melhores sonhos e as melhores atitudes. Que legal, parabéns pelo trabalho, então. Achei bem Obrigado. sensacional, gente. O meu primeiro filme é o Esqueceram de Mim, porque afinal a gente tá chegando no Natal, é um filme que a gente adora assistir e não vai ficar de fora dessa listinha. Motora, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Nossa, foi de chorar e de rir bastante. Eu acho que é de chorar e de rir, vamos dizer assim. A gente adora receber convidados, adora falar de gêneros de cinema, mas além de tudo, adora receber convidados que têm uma expressão aqui em Floripa. Eu acho que Floripa Mil Grau é um canal de comunicação genial, sensacional, que vocês criaram aí. Como você falou, agora tá no mundo inteiro, né? Então, se você ainda não segue, eu duvido que você ainda não segue, vai lá no @Floripa Mil Grau. Eles têm conteúdo no YouTube, tem um programa na rádio também, né? E fica à Eu vou fazer um disposição merchan aqui, agora. claro, do fica à merchan, olha, vontade. de segunda a sexta-feira, a gente tem Atlântida Mil Grau, das 11 ao meio-dia, na 100.9, tá também no YouTube ali no Atlântida Floripa. Dá pra encontrar fácil lá no @Atlântida Mil Grau. A gente tem o @Floripa Mil Grau, que no começo a gente se concentrava muito mais no humor, o humor começou a ficar cada vez mais perigoso, a gente tá cada vez mais focado na questão das informações e das dicas ali da questão da cidade. Mas eu queria também fazer o meu merchan, de fato, era sobre a questão das palestras. Eu faço palestras envolvendo humor, envolvendo dicas de empreendedorismo. Eu consegui montar uma empresa, depois outra. Eu sou um empreendedor serial com mais de 60 funcionários trabalhando, empresa de comunicação, de tecnologia.
e já fui para diversos grandes eventos, e é isso que eu estou tentando me focar agora, de conseguir ter uma relação mais próxima das pessoas e palestras corporativas, educacionais. Chama lá no 8823000, fala com a produção que estaremos aí no seu evento. O merchan tá feito, gente. Entra lá em contato com eles se vocês precisarem de algo. E sempre com muito humor, né? Sempre dando muita risada, né, Motora? Exatamente. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigada, Motora, pela disponibilidade de participar aqui. Até o próximo episódio. Tchau!